Olá meu amigo, tudo bem com você? Bom, eu sou Marcelo Queiroz Amorim, para quem é novo por aqui e não me conhece ainda, e hoje eu quero falar com você sobre 3 atitudes que não podem ser ignoradas em uma divisão de abelha ápice. E a primeira atitude que não pode ser ignorada após a divisão de um enxame, e que é muito, mas muito importante mesmo, é a alimentação. Não importa se é alimento ou não na natureza, principalmente o enxame doador das abelhas campeiras. Esse é um erro que eu cometi várias vezes, principalmente quando eu estava iniciando, que resultou em alguns casos até mesmo perder o enxame, do enxame abandonar a caixa. Você faz a divisão, né? E pelo fato de você saber que naquele enxame que doou as campeiras tem uma abelha rainha, você acha que você não precisa alimentar ele, mesmo tendo alimento na natureza. E aí, meu amigo, não dá outra, você acaba perdendo o enxame, porque o enxame ele vai enfraquecer muito rápido mesmo, principalmente se ele não tiver alimento estocado. Então, se você fez uma divisão de abelhas ápice, alimenta os 2 enxames. Não alimenta só o enxame, onde elas vão puxar as realeiras, né, onde vai nascer uma princesa e futuramente se tornar uma abelha rainha. Você também tem que alimentar o enxame que doou as campeiras, porque não tem como aquele enxame e pegar alimento na natureza, principalmente na quantidade necessária para manter o enxame. Então, fez a divisão, não esquece de alimentar os 2 enxames até você perceber que ele já se recuperou. Se tiver alimento na natureza, 15 dias alimentando, né, uma vez na semana, é o suficiente para ele se recuperar. Mas se não tiver, pode ser que você tenha que alimentar mais vezes. Mas é muito importante você fazer essa alimentação, tanto no enxame, onde elas vão puxar realeiras, como no enxame que doou as campeiras. Outra atitude que deve ser tomada ao fazer a divisão de um enxame, que é muito importante, é você observar a genética do enxame. Esse enxame ele tem que ser produtivo, ele tem que ser sadio. E quando eu falo produtivo, eu não estou me referindo só a mel. Depende muito do que você vai produzir. Se você produz pólen, você tem que observar essa característica, se esse é seu objetivo, produzir pólen. Se você produz mel, você vai observar, claro, a questão da produtividade de mel. Se você produz a própolis, você vai observar essa característica. Mas é muito importante que você selecione geneticamente esses enxames de acordo com a característica que você quer. Outra coisa muito importante, que jamais deve ser ignorada, é a questão da mansidão. Eu evito a todo custo estar fazendo divisão de enxames que são muito agressivos. Só mesmo se naquele apiário não tiver nenhuma abelha produtiva que eu possa estar dividindo e que também seja mansa. Porque se tiver, eu vou optar por ela. Então, a questão genética é muito importante para que você possa manter a característica que você quer naquele enxame da sua produção. Outra coisa muito importante, gente, uma atitude que deve ser tomada no processo de divisão, é você observar o período que você está fazendo aquela divisão. Sempre dá preferência por fazer essas divisões ou no início do período chuvoso, no início da safra ou no final da safra. Eu geralmente prefiro fazer no final da safra, porque ainda tem muito zangão na natureza. Então, gente, essa atitude é muito importante, a gente observar o período em que está fazendo essa divisão. Porque se a gente deixar para fazer no período de escassez, não vai ter tanto zangão na natureza e, consequentemente, vai aumentar cada vez mais as falhas. E não é isso que a gente quer. Essas divisões que eu mostro aqui no canal, geralmente eu faço no final da safra. Mas dificilmente eu faço uma divisão no período de escassez, no período que não tem alimento, porque não tem zangão na natureza. Ah, Marcelo, então eu não posso fazer nesse período? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você fizer nesse período de escassez, você não só vai produzir abelhas rainhas menores, como pode ser que a divisão não dê um resultado esperado. Pode ser que aquela divisão não vingue. Inclusive já aconteceu comigo de eu dividir, né, por algum motivo, né, pressa para povoar novos apiários e, consequentemente, aumenta muito a falha. Se você, no período de safra, né, do início da safra ou no final do período chuvoso, você de 10 divisão, um não vai dar certo, você passa a ter 2 que não vão dar certo. Sendo que você não observa grandes abelhas rainhas, elas vão ser sempre menores. Então é sempre bom você evitar fazer divisão nos períodos de escassez. É sempre bom você fazer as divisões nos períodos que você sabe que tem zangão na natureza, para
necessário para aumentar as chances desse enxame vingar, dele ir para frente. Mas se você precisar, por que não? Dá para fazer. Eu já fiz, eu faço sempre que preciso. Quando por algum motivo uma colmeia fica zanganeira, eu vou lá, né, tiro aquela abelha rainha daquela colmeia para recuperar determinado enxame. Mesmo sendo no período de escassez, dá certo. Mesmo não sendo uma divisão, né, mas os processos ali pelo qual aquela colmeia vai passar são os mesmos. Então a gente até pode considerar da mesma forma. Por mais que não seja o recomendado, dá certo. Mas a gente evita, né, porque a gente sabe que não tem muitos zangões na natureza. Então é bom evitar fazer divisões no período de escassez. Ou faz no início do período chuvoso, ou no manejo pré-safra, onde você já está alimentando os enxames, já tem enxames fortes com zangões, ou você faz isso no final da safra, que é onde eu dou mais preferência por fazer divisões, porque eu estou com os enxames fortes, tem ainda muito zangão na natureza e eu não vou mais produzir com enxame, então de uma eu faço 2, faço 3, depende do método que eu utilizar. Então essa é a terceira atitude que é muito importante. Bom, gente, era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, vamos ajudar essa mensagem a chegar no maior número possível de apicultores que precisam de conteúdos como esse para melhorar o seu manejo produtivo. A única forma que a gente tem de fazer isso, que você tem de fazer isso, é curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Então, até a próxima.